claríssimas. Um posicionamento sereno, inteligente, racional, muito bem aceito por todos que estavam no plenário. Trouxemos pelo Ministério Público o Dr. Mário Papaterra Limonge, também um experiente promotor de justiça, que foi secretário adjunto de Segurança Pública, e com equilíbrio natural falou. E ele, a certa altura, disse que o promotor fala nos autos, mas ali ele estava tendo uma oportunidade de falar, de expender o pensamento do Ministério Público. A Ilana Casoy, jornalista e também escritora, autora de livros na área de crimes seriais que sempre causam tumulto, compareceu, dando também sua contribuição, e o doutor Antônio Carlos de Castro Machado, numa dupla representação, como advogado que é, e também como ex-delegado-geral de polícia, tanto a visão da polícia e a visão da advocacia. Foi realmente algo muito interessante, porque permitiu esse debate. A mesa redonda tem essa grande virtude. E depois abriu para o plenário que também formulasse suas questões. Eu creio que foi um avanço que demos dentro desse espírito da imprensa livre, aberta, democrática, dentro da OAB, Casa da Liberdade e da Democracia. Então, Luiz, eu queria retomar um pouco essa convivência do senhor, se diz aí, com o coração dividido, né? Tem um lado de amor incondicional à magistratura e um outro lado de um amor eterno também pela imprensa. Queria que o senhor passasse um pouco de alguns dos dilemas que o senhor viu nessa trajetória de 40 anos. Esse tempo do jornalista tendo que ser um pouco diferente do tempo do magistrado. Eu me lembrei agora de uma coisa. Eu, quando fui repórter, né, eu viajei o mundo inteiro fazendo reportagem. Né, e um dia, num programa de televisão, me perguntaram o que eu aprendi, né, em todas essas viagens. Né? Eu falei, com segurança, o que eu aprendi realmente é que nos banheiros dos hotéis, a torneira quente é sempre a da esquerda. Isso é o que eu aprendi. Agora, dilemas não vejo, né? Tanto o trabalho do repórter como o do juiz, incrivelmente, são parecidos, né? O repórter, quando sai para fazer uma reportagem, o que ele está buscando? Ele está procurando a verdade sobre aqueles fatos, né? E o juiz, quando está julgando um processo, a grande dificuldade do juiz é descobrir onde está a verdade. Depois que o juiz foca a verdade, quando ele tem certeza, tem segurança que a verdade é aquela, a decisão jurídica se torna muito mais fácil, né? O ato de juiz, eu acabei de falar, é sempre um ato de razão, né? E por isso é muito importante que o juiz não se deixe levar pelas emoções, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui consignado, a meus colegas juízes, se porventura estiverem assistindo, que tenham um pouco mais de tolerância com referência aos repórteres que os procuram, né? Veja bem, o repórter, eu já disse também, ele reflete o quê? Reflete o interesse público. O repórter, ele é uma pessoa importante. O repórter vai entrevistar o presidente, vai na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia interrompe a reunião para atendê-lo. Ele vai numa Secretaria de Estado, o secretário interrompe uma reunião para atendê-lo. Em todos os lugares onde o repórter vai, ele é sempre muito bem atendido. Mas quando ele vai falar com um juiz, muitas vezes ele não é recebido. Veja o que acontece. O juiz, o que ele tem a dizer é nos autos. Ele não pode antecipar a decisão para ninguém. Outro dia, uma irmã minha me perguntou o que eu ia decidir a respeito de um determinado processo, e eu não falei, nem para minha irmã. O juiz não pode abrir a boca, ele não pode jamais antecipar uma decisão. Talvez por isso muitos juízes deixem de receber nos seus gabinetes, nas suas salas de julgamento, os repórteres, mas isso é um erro. Não custa nada atender o repórter, tratar bem, conversar com ele. Não precisa dizer... Mantendo até essa postura. Claro, não antecipa a decisão, mas conversa, trate bem. E, em geral, isso não acontece. Por causa dessa, às vezes, uma desconfiança aberta de juízes em relação aos jornalistas, ficou um clima, às vezes, ruim também da imprensa, com referência ao judiciário, né? Achando que os juízes são arrogantes.
Um deles outro dia me falou, brincando uma coisa, né? Sabe qual a diferença de juiz e desembargador? É que os juízes se consideram deuses, os desembargadores têm certeza, mas não é isso não. Não corresponde à realidade. Não corresponde à verdade, né? Eu acho que deve haver uma aproximação cada vez maior entre imprensa e a magistratura, para que essa aproximação seja útil aos dois lados. Muitas vezes o juiz ele tem necessidade de que alguma coisa que aconteceu ali no trabalho dele seja conhecida. E se ele não tiver contato com a imprensa, ele nem sabe como fazer isso. Aliás, ele nem saberá como escrever um artigo e encaminhar para um jornal, porque o trabalho do juiz é um trabalho de lobo solitário, ele fica escondido ali no covil dele, lendo livros e decidindo as questões. É isso. Tá certo. Senhores, nosso tempo está se esgotando, eu gostaria de abrir espaço para o JB primeiro convidar para esse evento importante na Assembleia Legislativa, né, JB? Eu gostaria de aproveitar o ensejo para lembrar que foi convidado pelo Dr. Antônio Rulli Júnior, hoje diretor da Escola Paulista de Magistratura, para participar de um trabalho exatamente nesta área, imprensa e judiciário, isto é, este relacionamento entre a magistratura e a imprensa, e estaremos participando em nome da API. E em nome da API também agradeço as generosas palavras do desembargador Aloísio, colega jornalista, desembargador, e aproveito para convidar para a solenidade de encerramento das nossas comemorações dos 75 anos, que será no dia 30 de maio, às 20 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estão todos convidados, terei uma honra muito grande em recebê-los e espero que também, frente a frente com a Justiça, esteja lá. Estaremos, obrigado. Com certeza. Tá certo. Muito obrigado pela participação dos senhores. Tenho certeza que o nosso telespectador saiu desse programa com um pouco mais de dúvida, mas com discussões, com perguntas muito importantes que precisam ser refletidas em casa, com os familiares, sobre os dilemas éticos, a velocidade da imprensa, a velocidade do judiciário. Muito obrigado, doutor Aloísio. Muito obrigado, JB Oliveira. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.